assistir a uma importante intervenção. Eu chamo o Sr. Bispo de Setúbal e Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Sr. Dom Jorge Nelas, para dar o tema que vocês estão a ver, que é muito importante. Afinal, o que é que é esperado de nós para a Igreja? Muito boa tarde, boa noite, aqui em Fátima, neste dia de copiosa chuva. Se esperam que seja uma copiosa chuva de bênçãos, aqui neste lugar tão fundamental para a fé do nosso povo e que continua a ser lugar de bênção. Como diz aquele salmo, que do monte de Sião escorre a bênção que se vai derramando e fecundando o deserto todo ao redor. É isso também que se espera deste congresso, no qual tenho a alegria de saudar a todas e a todos os cursilistas que estão a participar, mas também a todos os outros que não estão aqui, mas que fazem parte desta grande família de renovação da Igreja. E é por isso a primeira palavra que eu queria dizer era precisamente de ação de graças a Deus pelo caminho de encontro e reencontro com Cristo que vai acontecendo sempre nos cursos de cristandade. O mundo está a mudar rapidamente e radicalmente. E é bom que um congresso como este seja um ponto de repensamento, de viagem. Mas, antes de mais, que seja um olhar lançado ao projeto de Deus para a sua Igreja e para cada parte e cada célula dela, como é esta célula viva dos cursilhos de cristandade. É também a saída de uma pandemia que nos paralisou. Concretamente, aí a Mariana, com quem falámos, não é? A Mariana me dizia, e agora como é que fazemos? Nós agora fazemos o que é preciso fazer. Vamos cuidar das coisas pelo seu ritmo. E, portanto, vamos também aceitar os tempos que vivemos e adaptar-nos a eles. E é muito interessante, como é evidente que ficamos impedidos de muitas coisas que são importantes, como tantas famílias, como tantas instituições, como o mundo inteiro. Mas não paramos, não perdemos a esperança e se estamos cá hoje é prova disso. E entretanto fomos criando outras coisas novas. Muitos irmãos e irmãs foram procurando caminhos novos, porque uma coisa que eu tinha quando era novo, queria saber como é que se fala bem, e comprei um livro de um americano, só li o primeiro capítulo que dizia assim, olha, a primeira coisa para falar bem é ter alguma coisa para dizer. Porque se tiveres alguma coisa para dizer, com os braços, com os olhos, escrevendo, vais dizer alguma coisa. Agora, se não tiveres nada para dizer, podes fazer muito barulho, que não vai servir de nada. E o MCC tinha e tem coisas para dizer, porque tem para dizer o Evangelho, tem para dizer a pessoa de Cristo, tem para apresentar e servir de mediação para esse encontro das pessoas com Cristo. E, portanto, foi-se encontrando caminhos, encontraram-se novos meios que a gente não utilizava e passou a utilizar, e que certamente vão ficar também como recordação desta pandemia, como caminho complementar, que não vai substituir eventos como este, de estarmos presentes, nem as nossas reuniões, nem os nossos cursilhos, mas vão ser outras formas complementares de dar continuidade e de chegar mais longe na missão que Deus nos dá e de anunciar o seu Filho Jesus Cristo. É neste contexto, pois, de vislumbrar novos caminhos que também se encontra a pergunta que foi dada como tema para esta minha comunicação. Que espera a Igreja do MCC? Do movimento dos cursilhos de cristandade. Eu não me sinto assim tão competente para isso.
Eu não fui cursista, porque andei sempre de um lado para o outro e dos lugares onde os cursos cristandade estão ativos. O meu pai foi cursista, o meu irmão, etc. Mas eu nunca fiz, mas tenho uma experiência, isto para ser honesto, mas tenho uma grande experiência dos cursilhos, seja na tradição da minha família, seja na Diocese de Setúbal, onde os cursos de cristandade estão vivos e bem empenhados na construção da nossa Igreja. E é por isso que hoje o que eu posso fazer é deixar algumas provocações que a mim pessoalmente me motivam e, sobretudo, à luz daquilo que está fazendo a Igreja. A Igreja está a fazer a mesma coisa. O movimento que lançou o Papa de repensar uma Igreja em estilo sinodal é algo que se parece muito com um curso de cristandade. É repensar a minha vida à luz do encontro com Cristo. Um Cristo que está sempre presente, vem sempre ao encontro e que vem visitar as igrejas. Leiam os primeiros capítulos do Apocalipse, as cartas às igrejas, 7 cartas às igrejas. Eu vejo como Jesus passa sempre no meio das igrejas e diz: louvem-as, admoesta-as e dá-lhes sinal de esperança. E sempre mostra um caminho. Cada vez que se faz uma assembleia destas, um congresso destes, é para isso. Agora o Papa, ao convocar o Sínodo para 2023, e esta fase que é a primeira, que é a fase feita nas dioceses, hoje já foi alargado o tempo de resposta e de vida nas nossas dioceses, que vai até agosto. Ora bem, isto significa que nós todos estamos empenhados num processo semelhante a este que vocês estão a fazer hoje, e da pergunta que me disseram: o que é que, e podemos dizer a coisa de outro jeito, o que é que Jesus está dizendo à sua Igreja? O pastor da Igreja está dizendo a esta Igreja de hoje. O que é que lhe está pedindo? E esta é a pergunta que o Papa faz. E diz precisamente 3 coisas, que são as 3 palavras que eu queria comentar, com uma premissa. E é as 3 coisas que diz o Papa para uma Igreja sinodal: comunhão, participação, missão. E à luz disto, eu queria dizer o que eu penso é uma coisa. O que eu faço é repetir a pergunta que a Igreja toda se está a fazer a si mesma. Mas o primeiro ponto que eu queria dizer, não vão ser só 3, vão ser 4 palavras, e a primeira é a premissa que o Papa faz. Ele diz: isto não é para fazer digamos, uma espécie de uma mesa redonda de opiniões. É que, fazendo a Igreja, sentando-se os irmãos e as irmãs à volta da Palavra de Deus e em oração, na escuta do Espírito, como aconteceu nas vigílias do Pentecostes em Jerusalém, a Igreja já está fazendo esse caminho sinodal. Isto que vocês fazem hoje é uma manifestação sinodal da Igreja, em que se escutam os irmãos. Eu cheguei a tempo de ouvir os jovens. Um aplauso para todos, não é? Cheguei a ouvir desde o início. E faz bem à gente ouvir os irmãos, porque levam-nos a entender. E foi muito bonito como puseram as tintas de cada igreja e de cada situação onde vivem, para dizer: por aqui passa o Senhor que vem visitar a sua igreja onde quer que se encontre, nas condições onde se encontra. E então a primeira coisa que diria era precisamente essa. A primeira palavra é essa: pela busca de uma afirmação fiel e atualizada do carisma do MCC. Isto é, quando eu me ponho à escuta do que é que eu, Bispo de Setúbal, me ponho à escuta do que é que Deus quer para a sua igreja, eu coloco-me na posição de Bispo.
quando um catequista, quando um grupo qualquer, os catequistas de uma paróquia ou de uma diocese se reúnem, o que é que Deus está pedindo para a nossa diocese? Quando os bispos se reúnem para perguntar como é a nossa catequese, como é, está um documento aí que já estamos a estudar há vários tempo, então nós estamos a dizer, é nessa qualidade de gente responsável pela Igreja, por uma parte da Igreja, pela vida da Igreja, é nesse sentido que eu pergunto, ponho diante do Espírito de Deus, o que é que tu queres dizer à tua Igreja? Um livrinho que desde novo, que nunca me esqueci, de um pastor protestante, que falava da sua experiência, da sua espiritualidade como homem dedicado ao Evangelho, ele disse, todos os dias de manhã, eu me levanto, a primeira oração que faço é, Senhor, dá-me hoje uma palavrinha para o teu povo. Dá-me hoje uma palavrinha para o teu povo. Com toda a humildade, e vale o que vale, é essa palavrinha que eu gostaria que ficasse hoje aqui, com toda a humildade, sem pretender que isto não é um novo Evangelho, mas é uma busca de um eco que o Evangelho vai produzindo em cada lugar e em cada tempo da sua Igreja. Porque a Igreja é o ambiente natural no qual o Espírito Santo suscita os carismas. Diz São Paulo, a cada um é dada pela ação do Espírito uma palavra de sabedoria, ao outro uma palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito, ao outro a fé, no mesmo Espírito, ao outro o dom das curas, no mesmo Espírito, ao outro o poder de fazer milagres, ao outro da profecia, ao outro o discernimento dos espíritos, a outra variedade das línguas e ao outro o poder de as interpretar. Mas é o mesmo Espírito que faz tudo em todos. É desse género, que não é só a cada pessoa, mas também aos movimentos que suscitam na Igreja. Os movimentos, as congregações religiosas de vida de consagrados, de missionários e de missionárias, organizações de fiéis, que estão ao serviço de tantas necessidades da Igreja. Tudo isso são carismas que foram reconhecidos pela Igreja como úteis e necessários para a sua vida e a sua missão de anunciar o Evangelho em todo o mundo. Todos, cada um, concorre a seu modo para o único objetivo, que é levar Cristo ao mundo. É nesse sentido, isto é o que é a raiz do movimento dos cursos de cristandade. É este. É um carisma suscitado por Deus no seu Espírito, na Igreja, para a construção dela. E em cada tempo pode surgir um, depois vir outro, em cada lugar. E isto em cada dia. As nossas comunidades estão cheias de gente assim, que descobre e se põe ao serviço de Deus para o serviço da Igreja. Hoje, particularmente, mas falando de movimentos, hoje, particularmente nas igrejas da antiga tradição, como a nossa, em Portugal, os movimentos constituem uma força de articulação e de desenvolvimento da missão da Igreja, ao mesmo tempo que atestam que o Espírito de Deus não desapareceu, mas está lá. E a gente conhece pessoas que, se não estão lá. Quanto é que vocês pagam a cada dirigente do MCC? A partir de hoje fica duplicado, não é? Porque é que estamos aí? Estamos aí porque o Espírito do coração e nos pôs ao serviço da sua Igreja. E, portanto, o Espírito está vivo. E suscita também irmãos e irmãs que se põem juntos. Sinodalidade. Porque isto não é uma questão de uma ideia que surge a um. A Igreja vai discernindo os dinamismos necessários para a sua vida e a sua missão. Por isso, a resposta à pergunta que espera a Igreja do MCC tem uma primeira resposta que me parece que é lógica. A primeira coisa que a Igreja pretende do MCC é que seja fiel e seja MCC. Que seja fiel ao Espírito,
à dinâmica do Espírito do Senhor que suscitou o dom carismático dos cursos que se têm dado, que tantos frutos têm dado na Igreja e em todo o mundo. Antes de mais, isto é o que a Igreja pede ao movimento dos cursos que se têm dado. Que sejam fiéis ao carisma fundacional que receberam. Possam deixar-se guiar pelo Espírito fundacional, o Espírito das suas origens. Mas ao mesmo tempo desenvolver hoje na Igreja novas formas de estar presente, novas respostas aos desafios de hoje, novas possibilidades de cumprirem a sua missão. Fidelidade não significa imobilismo, nem repetição saudosista do passado. Em cada época, em cada situação, é preciso deixar-se imbuir pelo Espírito das origens. Não para imitar simplesmente o jeito de fazer, embora às vezes o jeito tenha muita revelação, as metodologias. Mas podem e tantas vezes vai ser necessário renovar tudo isso, para que a força, o mesmo Espírito das origens, que fez que um grupo de pessoas juntasse e criasse uma metodologia, etc., que hoje seja capaz de dizer para os mesmos objetivos e com o mesmo espírito, nós precisamos de inovar, nós precisamos de adaptar, nós precisamos de, para ser fiel, responder ao hoje do Senhor que nos visita. É preciso tornar realidade no hoje de cada geração o testemunho de Cristo vivo, como memória atual da vida e da missão. Fidelidade não significa, pois, um saudosismo de ter a cabeça voltada para trás. Muitos movimentos tornaram-se isso, porque perderam e por isso também já não falam linguagem nova. A própria linguagem dos jovens de hoje já não é a do meu tempo. E, portanto, mesmo as imagens que nós temos, é fundamental estar constantemente à procura. Isto significa escutar o Espírito, não é simplesmente uma questão de saber cada um que ideia tem. É escutar o Espírito que nos fala. O mesmo Espírito que falou no início da formação dos cursos que estão dados. Na pandemia, que ainda nos preocupa, como disse, nós fomos inventando coisas novas. E foi muito bom. Quer dizer que Jesus nunca nos disse que o caminho dos cursos que estão dados ia ser fácil. O que disse é que ia estar connosco. E que o seu Espírito não nos abandonaria. E nós também fizemos esta experiência nestes 2 anos. E é por isso que estamos cá hoje. E estamos entusiasmados. Falaram desde que cheguei aqui, que bonito que foi. Pois, porque o Espírito continua a falar. Porque o Espírito continua a transformar-nos. Os movimentos, as congregações de vida consagradas e tudo isto são expressões constantes do Espírito que fala e que atua na sua Igreja. Os tempos novos apresentam novos desafios, dificuldades e oportunidades para a vida e a missão da Igreja. Uma das primeiras palavras que eu ouvi do Papa Francisco foi esta: aos superiores gerais das congregações religiosas, nós perguntámos-lhe o que é que tem para dizer hoje. Alguma coisa, como hoje. Então, a pergunta que me fizeram: o que é que espera a Igreja? O que é que o Papa espera dos religiosos? E das religiosas, e ele disse, olha, pensou um bocadinho e disse, não procurem responder às perguntas de hoje com as receitas de ontem. Não vai dar certo. Porque muitos dos problemas de hoje, ontem, nem tinham nome. E, por isso, hoje é preciso o mesmo Espírito encontrar novos caminhos. Isto não quer dizer que o passado desapareceu. Não. O passado é a nossa raiz, é a nossa inspiração. Mas é preciso entender o Espírito que fez com que se respondesse assim, daquele modo, naquele tempo. Hoje temos novas possibilidades, mas também novos desafios, novas aporias. E não é fácil de responder no mundo de hoje. Mas é por isso
temos o Espírito do Senhor, é para isso. Por isso, a fidelidade ao carisma requer uma atitude constantemente renovada. Não é simplesmente o passado que conta. E, sobretudo, aquilo que dizia o Papa, aqui não se peguem às coisas superficiais, colaterais. Em tempos de mudança como as de hoje, é importante discernir aquilo que é fundamental e aquilo que é acessório e que pode ser importante. Era um cardeal até, nesse encontro, que perguntou ao Papa, queria a todo custo que o Papa dissesse uma coisa sobre os hábitos dos religiosos e das religiosas. Estavam lá também muitas irmãs. E ele demorou e depois respondeu e disse-lhe: olha, os hábitos e as manifestações exteriores, que ele falava das manifestações externas da vida consagrada, eles são muito importantes. E sabemos todos qual é a grande manifestação da vida religiosa: a caridade. E depois, segundo os tempos, os lugares e as situações, também tantos outros sinais vão ser muito importantes. Mas se não tiverem caridade, podem dar pinotes que não servem de nada. Porque aí, e a caridade o que é? É o tal espírito das origens. A caridade de Cristo, vocês se preocuparam, e aqui eu queria dizer precisamente aquilo que me parece que é, desculpem se não vai, mas aquilo que eu entendo como fundamento, a raiz e o fruto dos filhos, que é precisamente isto: o encontro transformador com Cristo, não é? Já ouvi aqui chegando cá mais do que uma vez. O encontro transformador com Cristo na Igreja, facilitar o encontro de cada uma com Cristo na Igreja, que está no centro da vossa vocação. É Ele, essa preocupação que gera a missão de promover a fé, muitas vezes adormecida e esquecida, a fim de levar as pessoas à participação ativa na vivência e no anúncio do Evangelho. Hoje, para cada irmão e cada irmã dos cursos de cristandade, é necessário ter bem presente esta intuição das origens e encontrar formas renovadas de a tornar realidade. Nas condições de veloz transformação deste mundo, requer-se mais a imaginação do Espírito, para que nós sejamos capazes de levar e partilhar com os outros a alegria de ter encontrado a Cristo, o compromisso de encontrá-lo e de fazê-lo conhecido. Da fidelidade dinâmica faz parte, por isso, um esforço constante de formação. É uma das consequências que eu acho que e também de outras situações que eu conheço dos cursos de cristandade, onde se deixou a formação, perde-se depois o resto. Onde os irmãos não se juntam para rezar ativamente, para implorar o dom do Espírito, para buscar juntos caminhos novos e buscam também intuições novas para esse caminho, se é só para repetir um ritualismo, não vai durar. Uma das coisas que tenho dito sempre e que acho que é fundamental para toda a Igreja é este espírito constante. De não se, o que é que significa? Não é simplesmente não me preocupa muito fazer um curso doutoral sobre os cursos de cristandade. Interessa que a gente vá tomando sempre cada vez mais consciência, à luz daquilo que se passa hoje no mundo e na Igreja, que vá tomando consciência da nossa missão e daquilo que estamos a fazer, que nos interroguemos e que aprendamos realmente a ser Igreja, a ser cursistas verdadeiros, que encontrem caminhos para a sua missão. É preciso contar para a renovação do movimento, contar com um sério programa de formação que ajude os irmãos e as irmãs a configurarem-se cada vez mais com Cristo. Esta é a atitude fundamental perante o Espírito, é estar à escuta. E quando eu
quando o movimento me faz um desafio de formação e de renovação, é precisamente põe-te à escuta. Não te centres simplesmente naquilo que já sabes. Procura. Há novos caminhos. O Espírito está a dizer qualquer coisa de novo. Vejam, na carta sinodal, o Papa fala de quem? De Cornélio. Lembram-se de Cornélio nos Atos dos Apóstolos, com Pedro. E Pedro já tinha o seu curso todo feito. Estava tudo arrumadinho. O Espírito, o Evangelho veio para os judeus e, portanto, o resto é impuro, ele não come, ele não vai. E são os pagãos que lhe vêm dizer, Padre Paulo e Pedro teve de fazer um curso novo para entender os dons do Espírito. E é preciso estar atento. Isto é a verdadeira formação, é esta, não é sempre no cursos muito teóricos. Esses também são importantes. Mas é realmente uma igreja. E o que é que faz Pedro mudar? O que é que faz Paulo mudar? O que é que faz o Pedro? É precisamente a missão. A missão mudou a igreja e continua a mudá-la. Esta é a primeira palavra que queria dizer. A segunda palavra, vão ser mais rápidas as outras. A segunda palavra é a primeira da tríada do sinodal. O que era comunhão, participação, missão. Então, a segunda é em comunhão com a Igreja. Para uma Igreja sinodal, o Papa propõe estas três atitudes. As duas primeiras dizem respeito, sobretudo, à dinâmica interna, de vida e de articulação e desenvolvimento da Igreja. A outra é realmente a função da Igreja, a razão de ser, porque ela foi criada, que é a missão. A adesão e o encontro com Cristo não são uma questão nunca individual, mas levam à integração da Igreja. Foi assim desde o início. Jesus chamou os discípulos e, à medida que cada um ia vindo, ia se integrando no grupo dos discípulos. É isso que se chama discipulado. Vão seguir, mas isto nunca é uma dimensão simplesmente pessoal. Chama por nome cada um e cada uma, mas depois juntos formam aquele núcleo que vai dar origem à Igreja. É por isso que a Igreja nasce deste encontro com Cristo, mas realiza-se numa forma de ser Igreja. Foi nascendo assim o grupo, pela ação do Espírito, havia de formar a Igreja. Como diz Paulo, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversos modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. E a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Cada um aquilo que recebe. Nós não somos bons simplesmente para o nosso consumo. Nós aderimos ao Evangelho para que este Evangelho chegue a outros. Esta é a multiplicação do pão, é assim. Este pão que nós temos é para pôr nas mãos de Jesus para que seja multiplicado para a multidão. Como nos outros carismas, o MCC é chamado ao serviço da comunhão da Igreja. E isto realiza-se antes de mais dentro do grupo. É que, sobretudo nas nossas igrejas de antiga tradição, como esta nossa portuguesa, as igrejas europeias, etc., porque nas igrejas missionárias não são tão necessários os movimentos, porque são grupos mais pequenos, onde as pessoas têm, por natureza, já vivem para a missão e, portanto, é a comunidade toda que se organiza. Nós, como temos paróquias maiores, temos o sentido de cristandade, cursos de cristandade, é precisamente chamar aqueles que pertenciam, mas mais de nome do que, é fazê-los recordar, reencontrar os caminhos da Igreja, etc. Portanto, os movimentos servem para isto. Porquê? Porque dão, primeiro, é um lugar, uma reunião mais pequena de irmãos e de irmãs, onde cada um tem voz e vez. Não está lá simplesmente para dizer amém, mas está lá para dizer, a mim parece-me que, eu acho que, e eu comprometo-me a. Portanto, isto faz-se a partir destas células vivas da Igreja. E é por isso que numa comunidade, numa paróquia, se fala tanto
de grupos para jovens, para crianças, para adultos, para movimentos que ajudam. E depois, a primeira coisa é isso, um grupo onde se vive a comunhão de uma forma pessoal, mais próxima, de interajuda, de conselho, de busca comum. Segundo, tem um caminho, uma espiritualidade, um caminho de formação, que faz falta no dia de hoje, porque senão os cristãos ficam simplesmente com a homilia do domingo. E não é mau, se a homilia for de jeito. Mas é assim, quer dizer, o meu pai vivia disso, e quando foi para os cursos de estandarte, ele achava muito interessante, porque pela primeira vez podia discutir aquilo que se dizia na homilia. E ele achava isso muito interessante, que era uma coisa nova, que ele nunca tinha experimentado na igreja, a perguntar-lhe o que é que ele pensava. Isto é o que fazem os grupos dentro da igreja. Depois, também se organizam mais facilmente para a missão. E cada um tem a sua missão, os grupos, os movimentos. E é isso que ajuda, isto é necessário se não é feito com o espírito de capelinha. Aí entorna-se o caldo todo. Porque em vez de serem instrumentos de comunhão e de dinamismo e de força na igreja, são instrumentos de divisão. Quando não se, alguns movimentos que dizem, eles é que são a verdadeira igreja. E portanto vão à conquista da igreja, não vão à conquista do mundo para a igreja, vão à conquista da igreja. É uma noção de poder. Isso estraga tudo. Não vejo, graças a Deus, isso muito nos filhos, mas é um perigo constante. Eu digo nós, os dionianos, os franciscanos, nós é que somos, nós somos todos ao serviço, felizmente. A igreja vai dando passos nesse sentido, as congregações religiosas, nós não somos grupos como clubes em disputa uns com os outros. Nós somos todos, muito importante que sejamos diferentes, porque assim juntos construímos a única Igreja de Cristo. Estas duas coisas são muito importantes. Nós todos temos essa ideia. Jesus não quer aproximar, pelo contrário, não quer dividir nada. Quer aproximar aqueles que estão longe, aqueles que pensam diferente, aqueles que erraram, aqueles que se desviaram. E isso é muito vosso carisma. Muitos de quantos cursistas, e todos nós temos tantas histórias, como as de Zaqueu, como as de Mateus, como dos pecadores e pecadoras que se aproximaram de Jesus. Nós tivemos essa preocupação. Então a nossa preocupação não é de somar, não é de dividir, é de multiplicar o pão e não de apropriar-se dele. Precisamos de uma igreja que seja assim, partindo para aqueles que estão mais longe. Precisamos de uma igreja que julgue menos e que acolha mais. Na diferença que nós somos. E os cursistas, por sua vocação e missão, devem ser expressão dessa misericórdia do coração de Jesus. Homens e mulheres de acolhimento, de reconciliação e de comunhão. A igreja sinodal é por aí que passa. A terceira palavra é participando ativamente na vida e no desenvolvimento da igreja. Esta manhã fui realizar crismas numa paróquia e eu digo sempre, vocês depois que recebem o Espírito de Deus, o Espírito do crisma, não podem vir aqui simplesmente a assistir a missas. Porque isto da igreja não é um grupo que produz religião e os outros que vêm abastecer ao fim de semana. Isto aqui toda a gente canta e dança ao ritmo e à música do Evangelho. E cada um com a sua voz, até um desafinado como eu pode cantar. Por ocasião queria cantar o coro, o pároco mandou-me para o coro e eu disse, mas eu sou desafinado. Eu disse, rapaz, canta para baixo, no meio de tanta gente que sabe quem é que desafina. Canta para baixo.
põe ao serviço dos outros, com simplicidade, põe ao serviço dos outros aquilo que tu tens, aquilo que tu sabes fazer, mas põe ao serviço dos outros. Não tenhas medo, ou por vergonha, ou para não seres contestado, ou por comodidade. O Papa aos jovens fala sempre de sair do sofá. A igreja do sofá é uma tentação constante, e é por isso a tal ideia de busca, de formação, é isso. Estou sempre à busca de. E isto, à busca também de participar. Uma atitude importante, especialmente no nosso contexto. Não queremos ter uma igreja ou um grupo de líderes que sabem tudo e que propõem tudo. E vejam que este espírito de participação é tão importante para aqueles que devem participar como aqueles que devem organizar a participação. É por isso que o Papa fala aos bispos, fala aos padres e diz: vocês têm de promover isso. E ele dizia sempre, também uma coisa que dizia, que quando um líder na igreja, e os líderes podem ser a tanto nível, não? Dentro dos movimentos, dentro de uma diocese, o bispo, dentro de uma paróquia, o padre, dentro de um movimento, aqueles que o dirigem, vocês têm de ser, não são, antes de mais, domadores de leões, têm de ser criadores de leões, criadores de leões, que se sintam o rugido da gente, têm de promover a força, a iniciativa. E esta é duas coisas. Uma é daqueles que se acomodam e outra é daqueles que acham que sabem tudo. Os movimentos, e o movimento dos crucídios é precisamente isso. É alguém, e é um grupo onde procura cada irmão e cada irmã se habilita o mais possível para que colabore com todos para a eficiência apostólica, porque é isso que o Espírito pede de nós. É para isso que nos dá os seus dons. Quem encontrou verdadeiramente a Cristo e se integrou na sua igreja, não vem mais assistir a missas, mas vem ser parte ativa da construção. Porque vejam, quando Jesus diz: isto é o meu corpo entregue por vós, se não houver um vós, não há Eucaristia. Porque a Eucaristia é precisamente alguém que aceita Cristo. É Cristo que vem, mas alguém que o aceita, e aceita ativamente. E quando diz: isto é o meu corpo que é para vocês, significa eu digo amém. Corpo de Cristo, amém. Eu digo amém, sim, eu aceito com gratidão e com alegria o dom do meu Senhor, mas eu também me faço pão para os meus irmãos. E essa toda a lógica da Eucaristia é esta lógica de sermos ativamente. Quem aceita Cristo faz-se Cristo para os outros e é instrumento de Cristo para os outros. E esta é a nossa. Não pode ser mais simplesmente alguém que fica sempre à espera que lhe venham pôr as coisas à frente, no sofá ou na mesa, mas procura pôr a mesa para os outros. E não se trata apenas de ser colaboradores funcionais do clero. Tem muita gente que colabora comigo, dizem os padres. E tu colaboras com ele? A igreja só pode ser igreja. E o Papa fala precisamente disto e diz duas coisas. Por isso, quando cheguei aqui, foi fala dar fresco ver os jovens. Estão aqui, porque o Papa diz duas coisas importantes de ter atenção neste domínio da participação: as mulheres e os jovens. Porquê? As mulheres, porque tantas vezes foram esquecidas não, porque elas estão mais presentes do que os homens nas igrejas, ao contrário dos estádios de futebol. Lá é mais os homens, nas igrejas são mais as mulheres. E foram elas, veja, aquelas que estiveram junto à cruz. É por isso que também foram aquelas que mais se aperceberam e foram à procura, ainda se não soubessem o que era, foram à procura efetivamente do Senhor ressuscitado. E foram elas que foram as evangelizadoras dos apóstolos, a que deram a boa notícia aos apóstolos.
E hoje, na Igreja, ao recuperar a figura, vejam o que é importante. Não se trata daqui simplesmente de uma questão de feministas, não estamos em lutas feministas, não. Nós estamos em lutas de poder. Estamos em lutas de pôr a Igreja a ser aquilo que ela é, com todas as células vivas que tem. E o sentido materno da Igreja, bem, eu posso falar dele, mas não sou mãe, nem pai. E, portanto, é necessário que outros estejam com a sua experiência de pai e mãe, não simplesmente a dizer coisas bonitas, mas a fazer coisas bonitas na Igreja. E isto é importante, diz o Papa, que também onde se tomam decisões, lá esteja, a Igreja esteja representada na sua totalidade e não simplesmente por uma parte dela. E isto deve ser, é importante, quando o Papa diz que, por exemplo, é um pequeno sinal, parece que não vale nada ter instituído o Ministério de Leitores e de Acólitos também para as mulheres. Parece que não é nada, mas é importante, porque alguns têm a mania que as mulheres não podem pisar o sagrado espaço reservado ao clero nas igrejas. E então, o que é que íamos fazer de Nossa Senhora? Quer dizer, mas é mais do que isso. Nós precisamos todos, não é para dizer que são melhores nem piores, são diferentes, mas é importante que os carismas todos da Igreja se cruzem ativamente, a todos os níveis, também quando se toma decisões. E isto é importante que nós entendamos. E os movimentos estão mais próximos e capazes de fazer isto. É muito interessante, por exemplo, dizer, e hoje muitas dioceses vão muito por aí, não quero dizer que agora isto seja mais um dogma de moda, não é? Mas é assim, nós temos menos padres. Eu tenho padres que todos têm uma paróquia, e depois os serviços diocesanos têm mais 1, 2 e 3. E também não podem fazer tudo. Portanto, e se eles é que, por exemplo, no Departamento dos Jovens, a organização, porquê é que tem de ser o padre? Agora, o padre deve estar lá, sim, para ser o padre lá, entre os jovens. E vai ter uma palavra para dizer e vai ser sempre escutado. Vocês sabem dos seus assistentes do movimento. Como os padres são escutados e queridos e estimados e escutados, mas não têm de ser eles a fazer tudo. E é importante que sejam vocês e que os padres estejam lá para serem, até porque, por duas razões. Uma, pelo motivo da comunhão. É a mesma coisa que o bispo não tem de estar a dirigir todos os setores da diocese, mas deve fazer a comunhão de todos. E o padre deve fazê-lo na paróquia, e deve fazê-lo para o movimento, e deve chamar a atenção, segundo o seu ministério, a função que ele tem. Depois, não se trata, pois, de ter colaboradores funcionais, mas pessoas que assumem em atitude de serviço e sinodalmente e em conjunto as responsabilidades. E, finalmente, uma outra coisa sobre este é que não se trata, quando a gente quer ir para a igreja e tem uma tentação, isso, são tão clericalistas leigos como clérigos. Toda a gente pode cair nessa tentação de ser do protagonismo, de pôr o meu ao ser, porque que é uma coisa gira, ser bispo, ser padre, mas se a gente viver simplesmente para essa projeção pessoal, deixamos de ser os tais instrumentos que levam Cristo e vamos apresentar-nos a nós próprios e a nossa figura. Ele não veio para ser servido, veio para servir e dar a vida. Esse espírito de serviço que é aquilo que nos caracteriza. E, finalmente, o último ponto, não há mal que não tenha fim, juntos em missão. Juntos em missão. A Igreja não existe para si mesma. Isto não é um clube de gente boa. Isto é um clube ao serviço do Evangelho, para transformar este mundo. É para isso que foi feita a Igreja. Jesus, antes do Pentecostes, aparecendo aos discípulos, diz: vocês vão ir pelo mundo inteiro, mas não vão sozinhos. Esperem o dom do Espírito. Porquê? Porque senão vão pregar-se a si próprios. E isso não muda nada. Mas se vocês levarem o Espírito de Deus, então vão formar a Igreja.
Portanto, e é isso a razão de ser da Igreja. Não é para ser um bloco para si. Por exemplo, quando a Igreja parte em missão para os outros povos, é algo totalmente novo. O judaísmo não pode ser missionário, porque judeu, a gente ou nasce ou não pode ser, porque judeu é aquele que é descendente de Abraão. Portanto, os judeus não pode ser missionário. Se quiser ser judeu, eu não posso ser judeu. Posso ser ao máximo um temente a Deus, um simpatizante, mas não sou judeu, verdadeiramente não posso ser. Quando a Igreja diz, no sítio de Jerusalém, tal Cornélio, em casa de Cornélio, que a Igreja é para, não é só para os judeus, isto muda completamente a Igreja. Mudou completamente a Igreja. A missão muda a Igreja, mas mudou na sua forma de pensar, na sua forma de se organizar, na sua forma de ver o mundo e de ver as coisas. E é isso que é o ser da Igreja. E que levou muito tempo, e Paulo sabe o que sofreu sobre isso. Portanto, a sua missão, a missão da Igreja, a missão de qualquer movimento é a transformação do mundo através do encontro com Cristo, no seu Espírito. Essa é a missão que Jesus confiou à Igreja. É por isso que o Papa Francisco lhe chama uma Igreja em saída, constantemente para sair para fora de si própria, porque só dando-se para fora é que ela se realiza. Não se fecha em si mesma, mas sai ao encontro do mundo, particularmente daqueles que estão mais fragilizados, particularmente daqueles que mais atacam, porque é para eles que antes de mais faz falta o Evangelho. Aqueles que física, psicológica e espiritualmente estão longe. Dou graças a Deus hoje pela atitude evangelizadora dos e das cursistas na nossa Igreja em Portugal. E digo a partir da minha experiência de bispo numa diocese que me foi confiada e que tem de ser uma diocese missionária. Quando eu vim para Setúbal, falando com o Papa Francisco, ele disse-me: está bem, eu tinha muitas dúvidas, mas ele disse: não, olha, apesar de tudo, vais para Setúbal. Disse: não te mando, mas peço-te que vais para Setúbal. E depois acrescentou: mas vai como missionário, senão não vale a pena. Vai como missionário, senão não vale a pena. Isto é a missão da Igreja. Nós não ficamos só quentinhos dentro dos nossos ambientes, não dá. É para fora. Ele diz que quer uma Igreja que seja hospital de campanha. É preferível uma Igreja ferida do que uma Igreja acomodada. É tudo isso. O Papa queria imagens poderosas para nos fazer entender isto. Quantas pessoas, quantos homens e mulheres encontraram a Cristo e a Igreja através de um cursista, de uma cursista. É por isso que estamos cá muitos nessa situação. Essas pessoas fizeram caminho com eles, esses cursistas colocaram-se ao lado, como Jesus, ao lado dos discípulos de Emaús que iam a caminho. Colocaram-se ao lado deles e disseram que o mundo tinha de ser assim, mas que havia coisa melhor. E partilharam o pão da vida deles, das penas deles, das dúvidas deles, e depois fez-se luz. E estes voltaram então para Jerusalém e reencontraram a Igreja. O caminho da missão mais eficiente é este de passar de boca em boca a mensagem do Evangelho. É o caminho da atitude fraterna e solidária, da partilha de uma visão de vida e de futuro marcada pela Palavra de Deus, na presença do seu Espírito. Tiramos da cabeça, nós não convertemos ninguém. Quem converte é o Espírito. Os outros nós podemos ajudar a convencer, nós podemos ajudar mas o dom do Espírito, quem o pode dar é só Deus. Permito-me fazer neste contexto uma sugestão e, se quiserem, um desafio. É verdade que o MCC tem um objetivo concreto, o de recuperar aqueles que perderam ou esqueceram o caminho da Igreja e o contato com Cristo.
Esse horizonte era muito importante, e sempre foi importante, mas foi no mundo onde foi criado o MCC, precisamente para chamar e revitalizar a vida cristã. Mas hoje esta Europa onde nasceu o MCC já não é formada assim de cristãos. A maior parte até pode ter sido batizado. Eu acho que uma coisa mais comovente é dar a comunhão quando vou participar no encerramento de um curso, dar a primeira comunhão a alguém. Porque aí vocês estão realizando a sua missão. Alguém que se esqueceu dos caminhos da Igreja, que se esqueceu do batismo que recebeu, ou se calhar nunca sequer o entendeu. Essa é a verdadeira missão. Agora, hoje, nas nossas dioceses, sobretudo nós, de metade do país para baixo, mas das grandes cidades, é igual em todo o lado. Nós estamos em Setúbal, a maior parte da população hoje, e sempre a maior parte da população não é de Setúbal. Veio do país, mas agora cada vez mais vem do estrangeiro e agora estão a chegar os asiáticos, a toda a força. E esta gente, a gente tem duas atitudes. Uma é dizer, se calhar são muitos, se calhar como. Não, temos uma oportunidade, mas eu tenho. Aqueles a quem é preciso anunciar o Evangelho estão aí. Nós precisamos de uma força nova. Os cursos que estão dados não é pescar simplesmente dentro do aquário. Tem de pescar fora. Lancem as redes para fora. Quando parece que a rede não está a dar, é preciso lançar a rede para fora. É preciso que o Evangelho chegue a todos. E esses todos hoje já estão cá dentro. Cada vez mais as nossas cidades são assim. Olha, Toronto, 60% da população de Toronto não nasceu no Canadá. E, portanto, hoje a multiculturalidade é uma realidade nova. Sinais novos que surgem nas nossas sociedades e precisam de caminhos novos. Em lugar de lamentarmos da presença dos refugiados, dos migrantes que procuram vida entre nós, somos chamados a acolhê-los, a ajudá-los, a encontrar os caminhos da fé, de integração e de vida. Temos algo para oferecer a esta gente, e não é só trabalho, temos uma perspectiva de vida, temos Cristo para anunciá-los. Porque é que devemos temer que a igreja se torne ou muçulmana ou descaracterizada? Pois é claro que vai se descaracterizar se nós não temos capacidade de anunciar e de fazer com que esta gente chegue e encontre caminho. Eu digo sempre também aos autarcas lá dos meus lados, porque lá, sobretudo agora na agricultura, com tanta gente que chega a trabalhar na agricultura, diz, olha, a melhor forma de integrar, eu disse, vocês ajudam-nos. Porque quando uma pessoa se senta ao lado de outra num banco da igreja, não precisa de grandes discursos para entender que foi integrada. Porque aí eu vou falar que é irmão e ou irmã de todos os outros que estão ali sentados. Não há ninguém que faça uma integração capaz como nossa. Nós não queremos assimilar ninguém. Queremos que esta gente traga a sua força para integrá-los na vida e na missão da igreja. Além disso, é preciso tomar em conta que a missão não é simplesmente feita de sermões. Mas os primeiros sinais do Evangelho sempre foram curai os doentes, expulsei os demónios e dai de graça aquilo que vocês receberam de graça. Jesus, os primeiros sinais que deu foi esses, precisamente, de ir à procura de quem mais precisava. E necessidades não faltam no nosso mundo. Que a nossa missão seja, de facto, este anunciar um Cristo presente, um Cristo misericordioso e acolhedor, um Cristo que abre as portas do seu coração através das portas da Igreja para a renovação do mundo. As palavras que eu queria dizer para umas sugestões desordenadas, se encontrarem algum sentido, o resto dilo ao Espírito Santo. Dei colores.